Há 24 anos, uma cortina se abriu em Rosário do Sul e desde então nunca mais se fechou. O palco, que antes era apenas madeira e luz, se transformou em território sagrado de encontros, emoções e sonhos compartilhados. O Festival Internacional de Teatro Rosário em Cena se fez presente como um sopro de arte e resistência, levando riso, lágrima, reflexão e, acima de tudo, conexão. Nada disso seria possível sem um nome que se confunde com a própria história deste festival. Paulo Evandro, o idealizador, o semeador de ideias, o artista incansável que, com seu olhar apaixonado, transformou uma semente em floresta. Através da Companhia Arte e Vida, ele e tantos outros ajudaram a fazer do impossível realidade. São 29 anos de dedicação, de entrega, de fé na arte como ferramenta de transformação. E o que era sonho virou tradição. O que era utopia virou movimento. Hoje, Rosário respira cultura porque, durante quase 3 décadas, muitos escolheram o amor como linguagem e a arte como missão. Um palco iluminado não é apenas um documentário. É um espelho da alma de uma cidade que abraça o diferente, que acolhe o novo e que se reconhece na força dos seus artistas. É a celebração de um povo que sabe a importância de aplaudir e de ser aplaudido. Neste palco, passaram atores de todos os cantos do Mercosul. Cada história encenada deixou um pedaço de si e levou um pedaço de Rosário. Cada oficina, cada conversa, cada olhar trocado foi semente plantada em terreno fértil. Foi inclusão, foi economia criativa pulsando, foi cultura sendo vivida com intensidade. A arte aqui não é adorno, é identidade. Enquanto houver alguém disposto a contar uma história, enquanto houver uma plateia com olhos brilhando, Rosário em Cena continuará vivo. Vivo nos passos de quem dança, nas palavras de quem interpreta, no silêncio cheio de significado entre uma cena e outra. Este documentário é uma homenagem, mas também é um convite para que a gente nunca esqueça de onde viemos e continue construindo juntos para onde queremos ir. Que os próximos anos sejam ainda mais luminosos, que os risos sejam mais altos, as mãos mais entrelaçadas e o aplauso eterno. Porque enquanto houver palco, haverá esperança, enquanto houver teatro, haverá vida. Rosário em Cena, o brilho que ecoa na fronteira oeste e reverberar pelo mundo. Obrigado por fazer parte dessa história. Eu estava pensando durante a semana o que eu ia falar para as pessoas que vão acompanhar esse trabalho que está desenvolvendo conosco. E aí eu pensei que eu parece como tem esse meme que fala de uns anos para cá, que é muito mimimi. Só que quando uma pessoa sente na carne, sente na sua índole e também na pessoa, na essência, no ser cidadão, ser pessoa, quando tu é muito atacado e muito negado, para nós não é mimimi, né? Aquele velho ditado, quem sente, como é que é? Quem dá a paulada esquece, mas quem levou nunca mais esquece, né? Eu já levei muitas pauladas nessa vida e a gente ainda continua levando pauladas dos lugares e dos lados que a gente menos possa imaginar. Eu chamei o Everton e a Giane para estarem aqui do meu lado para conversar comigo, por uma pequena representação do que essa história passa. O Everton e eu, a gente é amigo desde uma pós-adolescência, né? Pós-adolescência, e a Giane é uma amiga que tenho hoje, minha colega de trabalho, mas foi minha professora no curso normal.
Mas é uma mulher muito nova. Jovenzíssima, linda que nem sei. Só que toda trabalhada. Só que ter vocês dois do meu lado é para demonstrar que a gente pode fazer laços, né? E como minha psicóloga sempre disse, que todas as relações que tive foram relações sim, e que tiveram laços, a gente precisa falar justamente dentro da arte, da cultura, o ato de negação. A gente passa por uma sociedade que fala sempre em negação. Primeiro vamos negar para depois, quem sabe, aceitar. Aí a gente passa pelos processos dentro de uma sociedade que é a misoginia, que é a homofobia, a transfobia, que é o preconceito racial, o racismo, a misoginia, acho que já falei, a marginalização perante as pessoas de classe menos abastadas para as pessoas que têm mais condições. Tem esse preconceito da pessoa que mora na vila, no bairro. Tem o preconceito do etarismo. Agora eu estou começando a sofrer um novo preconceito, que é o etarismo. Estou entrando nesse rumo agora. Já fui atacado 2 vezes na internet por eu querer participar de um determinado evento. E disse, mas tu não tem idade. Eu acho que eu tenho idade para fazer o que eu quiser, né? E pelo corpo. As pessoas muito te atacam pelo corpo. Se tu é gordo demais, magro demais, alto demais, baixo demais. Eu quis começar essa fala refletindo sobre tantos preconceitos que a nossa sociedade infelizmente ainda cultiva, que as pessoas ainda não se dão conta de quanta coisa boa e bonita a gente tem para rebater e combater todas essas coisas. Você roubou meu coração, dá um break no meu coração, não me deu nenhuma opção. Rosário em Cena todo ano deixa lembranças diferentes na gente, porque passam muitas pessoas durante essa semana de festival, atores, diretores, técnica, gente diferente que a gente conhece todo ano. Claro, tem várias figuras carimbadas que a gente espera que venha, né, no próximo ano, que já são amigos, vamos dizer assim, mas sempre a gente conhece gente diferente. Jovens, velhos, medianos, de idade, assim. Todos passam essa semana conosco aqui. Uns ficam, outros fazem a peça e vão embora. Porque é bastante coisa, é bastante conteúdo, manhã, tarde e noite dentro do teatro. O Paulo Evandro foi meu colega de faculdade, né? E a gente conversava muito sobre teatro, porque na época ele estava trabalhando, estava fazendo a montagem do Dias Iguais. E o Dias Iguais, ele veio de um estudo nosso da faculdade, do realismo fantástico, de alguns autores que a gente estava estudando na época. E aquilo vinha muito de encontro com o trabalho que o Paulo fazia aqui na época, que tinha como atrizes, né, a Bruna Izaguirre, a Bruna Fagundes e a Lisiane Porto. E eu não vinha pro teatro, apesar do teatro estar sempre presente na minha vida, né, na história, enfim, eu sempre gostar. E eu sempre digo que foi uma coisa que ficou adormecida, assim, em mim por muito tempo. Deveria ter vindo antes, né, mas eu digo que o Paulo foi a pessoa em que abriu as portas, assim, para que eu voltasse novamente. Na verdade, eu sempre falo sobre princípios de amizade, né? Porque falar do teatro para mim, do Arte Vida, da Rosário em Cena e todas as manifestações que a gente tem culturais em Rosário, eu sempre falo e eu sempre digo e repito a questão de união de pessoas que se conheceram, que gostavam das mesmas coisas, se conheceram, se aprofundaram, aprenderam a se respeitar em meio a tantas discussões e brigas, e soluções e conclusões e experiências que acaba se tornando uma amizade muito, muito fortalecida, né? É impossível nos últimos 25, 30 anos falar em cultura e arte em Rosário sem falar em 4 aborrecentes, como eu dizia, né? Eu digo aborrecentes, né? Que éramos nós 4, eu, Paulo, Ciro, Marcos Paulo
E falar desses 4 é lembrar de cada situação que a gente vivia e viveu para que as coisas acontecessem. Eu estava lembrando alguns depoimentos de pessoas que comentam que como é difícil falar de cultura em Rosário, conseguir recurso, conseguir espaço, e a gente brigava desde muito jovem sobre isso. E nesse contexto de brigar, que eu me refiro, é conquistar espaço. Se hoje muitas pessoas têm espaço para se manifestar, seu espaço de fala, seu espaço de cultura, de arte, de manifestação artística, deve-se também a esse trabalho que nós 4 fizemos. Eu nunca consigo desvincular qualquer atividade cultural da cidade dos últimos anos, do próprio Ativida, do próprio Rosário em Cena, sobre nós 4 no sentido da união que surgiu. Nunca me esqueço meu primeiro contato com o Paulo Evandro, foi competindo para variar, né? Porque aí nós começamos o movimento estudantil ainda, Festival de Teatro Estudantil que teve. O Paulo Evandro fazia parte do Centro Integrado das Artes em Rosário, que promoveu o primeiro Festival de Teatro Estudantil. E foi ali que eu comecei a ter os meus contatos da função teatral, e nós participamos, eu com um grupo, o Ciro com outro, o Paulo acompanhando outro grupo, que a irmã dele fazia parte, e aí isso tudo surgiu, e vários convites surgiram a partir desse momento. Nunca me esqueço da cena cômica de uma noite fria, num pós-montagem de cenário para esse festival estudantil, no Clube da Coab, ali onde o Paulo mora. Eu estava trabalhando com o grupo e a mãe a saudosa Clori, que era a mãe do Elautério, da Suelen, da Nora, que a gente tem mais contato, que faziam parte desse grupo comigo. Nunca esqueço o Paulo, uma neblina fria, não sei de onde que ele vinha, com uma mochila atravessada nas costas, um casaco preto longo, e me disse assim: eu preciso de ti. Digo, oi? Eu preciso de ti. Digo, como assim? Eu preciso que tu faça parte do meu espetáculo. E eu declarei assim: não, muito obrigado. Por quê? Porque eu não queria me aprofundar tanto. Aí depois que eu fui descobrir que eu tinha até um certo talento para alguma coisa artística. E aí acabei me envolvendo também no Ativida e participei de vários espetáculos. Fui premiado estadualmente e internacionalmente como ator coadjuvante, como técnica. Porque a gente depois começa a fazer teatro com o Paulo no Ativida, além de descobrir ator, tu te descobre técnico, tu te descobre figurinista, iluminador, sonoplasta e assim por diante. E essa contribuição é muito importante para nós enquanto cidade, enquanto pessoa, enquanto crescimento pessoal e profissional. Bom, a minha história no teatro começou quando eu tinha 7 para 8 anos. Eu fui de uma escola humilde, né? Sempre fui uma pessoa que foi de escola humilde. E aí apareceu da casa pra escola na sala de aula. E aí a gente já ficou muito feliz, porque tipo, quem tem alma de artista sabe que aquilo é pra gente, né? Eu era uma pessoa que não tinha condições de vir ao teatro, não tinha condições de estar, a minha família mesmo não tinha condições de poder sustentar um ingresso, alguma coisa. Na época era barato, mas pra gente já não era tanto. E aí aconteceu eu amar o teatro, porque uma vez eu tava andando de patins. Eu era uma criança, criança de rua mesmo. Então, eu tava de patins e eu parei na frente do teatro e vi a porta aberta, vi o pessoal em cima do palco. E aquilo pra mim me chamou muita atenção. Eu já sabia que aquilo ali era o que eu queria, já sabia que alguma coisa gritava que o teatro era pra mim. Aos 8 anos, eu com 2 patins nas costas, na porta do teatro implorando: por favor, eu preciso entrar, eu preciso conhecer, eu preciso saber o que é isso que tem aí. E aí a tia negra, linda, maravilhosa, só fez assim: olha, tu não tem ingresso? Não tenho ingresso, não tem como pagar o ingresso. Ela só disse: deixa os patins aqui no cantinho e entra. No que eu entrei, aquilo ali parece que eu entrei em outro mundo. Eu entrei num mundo de magia, de história. Aquilo ali foi incrível pra mim. E aí foi o meu começo no teatro, foi quando eu descobri que aquilo ali era o meu sonho. Tem uma fala no mundo, que acho que já virou lenda, que pós-pandemia todo mundo seria melhor. E que todo mundo se encontraria, todo mundo seria mais feliz, e que a luz iria tomar conta de todos. Virou lenda. Eu acho que é uma lenda. Também acho. Eu acho que é uma lenda. Porque as pessoas, elas infelizmente ficaram mais mesquinhas, pensando muito mais em si do que no outro. Enquanto quantas milhões de pessoas a gente perdeu nessa humanidade por questões
de despreparo de governos, por questões de políticas públicas mal feitas para as comunidades e para... mas por que ele está falando tudo isso? Isso é teatro? Isso tudo é teatro, isso tudo é arte, isso tudo é cultura. Uma coisa que nós estamos usando muito agora é... nunca é só teatro. Toda vez que a gente sobe no palco, a gente envolve costureiras, envolve metalúrgicos, marqueteiros, propagandistas, mercados, açougues, tudo. Porque para ter um espetáculo de teatro no palco, diretamente nós temos as pessoas que trabalham conosco no palco e a técnica, mas indiretamente a gente teve que comprar muita coisa para colocar no palco e depois o pessoal que recebeu o seu cachê, que é algo muito justo, que são trabalhadores da arte, vão consumir na sua comunidade. Então isso é economia criativa. Inclusive eu não sei se eu posso... Deve. É que eu não sei se a gente pode falar política. Desde que a gente não cite nomes, né? Então tá. Eu acho que o que mais ocasionou, depois pós-pandemia, essa maldade toda, é que as pessoas saíram do armário. Não sair do armário de gays. Sim, de mas gênero, né? É exatamente assim, ó. Eu não gosto de gay, mas agora eu posso dizer. Porque tem pessoas que dizem abertamente, entendeu? Se sentiram fortes e poderosos para ser contra as minorias. Porque alguém dizia, nós somos a maioria e a minoria que exploda. E essas pessoas se sentiram poderosas, sabe? Contra o gay, contra o negro, contra até a pessoa mais humilde, mais pobre, porque eu sou forte. Contra a mulher nem se fala, entendeu? Então eu acho que foi isso que aconteceu. A pandemia, que era para ser melhorada, as pessoas que ficaram em casa, né, ainda no retorno, ainda tiveram toda essa abertura de eu posso falar o que eu quero e eu posso ser quem eu quero, porque tem alguém mais forte que eu que é e fala abertamente. E que nada acontece. E nada acontece. E aí saíram do armário, que estavam presos, porque dentro da sociedade que se dizia arcaica, essa sociedade ainda preservava que tu não pudesse falar. Eu até diria melhor, não digo nem presos em armários, eles estavam respaldados de uma falsa barreira, né? E aquela barreira era um vidro, um cristalzinho. Foi um estalar de dedos e liberou-se tudo. Estou pronto para dizer o que eu quero. Estou pronto, agora eu também posso dizer. Gente, todos nós temos nosso espaço de fala e, como você falou, não é só teatro, né? Não é só teatro. O nosso trabalho em nível cultural, ele reflete na sociedade de forma geral. Na própria conscientização dos mais jovens, no resgate, valorizando o mais idoso, né? O Paulo falava das pessoas com deficiência, que a gente já trabalhou, né? Fala tanto na questão da inclusão e o respeito às pessoas. As pessoas perderam um pouco do respeito entre si. Sabe, o respeito. Não interessa se o fulano é gordo e eu sou magro. Eu preciso respeitá-lo, ele precisa me respeitar. O cuidado que eu preciso ter com a pessoa mais de idade, eu preciso ter com o mais novo também. Então, o todo, né, que nós temos em nível de sociedade, no sentido do cuidado mesmo, do respeito, do cuidado. A humanização da humanidade precisa ser retomada. Né? O nosso nome, somos humanos. Humanos até onde me interessa. E civilizados. Exatamente. Acho que se humanos perdeu o H, né? Exatamente. Com humanos com U, cadê o H? E aí, a parte do homem, da sociedade, do resgate, da valorização do ser humano. Isso se perdeu muita coisa. E nós, enquanto agentes de cultura, de teatro, a gente tem a obrigação, eu digo sempre obrigação, né? Do cuidado de resgatar esses sentimentos. É uma ferramenta importantíssima. Por quê? Porque quando a gente faz um espetáculo onde você trabalha matemática, como eu lembrava numa primeira conversa, por exemplo, do resgate do meio ambiente, por exemplo, né? Do cuidado com o meio ambiente, do prevenir, de como cuidar, o que eu vou deixar para a geração seguinte, né? Mas qual é a geração seguinte? É aquela que nos assiste nos projetos sociais, nos projetos culturais que a gente tem na cidade, ou da casa para a escola mesmo, foi uma referência em nível de formação de público, formação de plateia, que essa plateia hoje são os adolescentes ou os adultos que nos viram antes, que têm a consciência da importância do teatro para a cidade, para o estado, para o mundo todo. É por isso que eu chamei justamente a Giane Weberton para a gente conversar, porque seria, acho que, muito bater na mesma tecla. Como é que foi a história do Arte Vida? Como é que foi a história do Rosário Sena? Qual o teu melhor espetáculo? Essas perguntas todas que foram feitas para as pessoas que acompanharam aqui, eu ia estar fazendo uma repetição. E eu acredito que essa fala toda aqui ela é mais uma reflexão. Quando a gente diz nunca é só teatro, é justamente no que tu fala.
nunca é só teatro, porque é economia, porque é a Constituição brasileira, porque é o acolhimento às pessoas, é o acolhimento das pessoas com deficiência. E aí vem essa palavra, acolhimento. Faz algum tempo que eu penso que muita gente agora está usando a palavra acolhimento sem entender exatamente o que significa acolhimento. Acolhimento não é só abraçar. Acolhimento é respeitar, é entender as diferenças e dar a mão para aquela pessoa que precisa se erguer, se levantar e ficar no mesmo grau de isonomia contigo. A famosa igualdade social. Quando a gente faz teatro, a gente quer fazer teatro para valorizar o artista e para a gente se valorizar enquanto artista no palco e apresentar nossos sonhos, as nossas verdades, as nossas falas. Mas ultrapassa isso. Ultrapassa porque a gente atende seres humanos que estão aqui buscando desenvolver a sua humanidade com HA e que elas querem crescer. E aí, quando a gente faz teatro, a gente faz música, a gente faz eventos, a gente trabalha com drag queen, LGBTQIA+, a gente trabalha com economia criativa. Melhor idade. Então, trabalha com patrimônio, porque a luta que a gente tem para defender esse espaço aqui, que é o Teatro João Pessoa, que é um dos pouquíssimos espaços vivos, históricos, de cultura na fronteira oeste, no Rio Grande do Sul, como teatro que nasceu e viveu para ser teatro, é o João Pessoa. Esse ano ele está completando 113 anos de história. A gente grita por ele, por reformas, por restauração, e que as pessoas entendam que esse espaço não é só meu, é de cada um que vai assistir esse trabalho e está assistindo, porque tudo isso vem ao teatro. Se me perguntar assim, que trabalho que eu amei o trabalho internacional do Hernán Siligoy, que veio de Corrientes trazer aqui Mágica Cenicienta. Amei o trabalho da Andréa Ruliá, que veio de Buenos Aires trazer Abanico de Solteira. Sucesso. Amei os trabalhos que assinei como diretor, como Amor Angular, com a Lisiane Porto, que ficou 13 a 16... 9... Direto, depois fechou 16 anos. Fechou 16 anos de trabalho a nível nacional e internacional, levando o nome de Rosário do Sul. O Fala Comigo Doce Como a Chuva, que a gente entrou dentro da literatura norte-americana. O Maria Minhoca, que eu sou muito apaixonado por esse trabalho. Então, falar e puxar lá dos 17 anos para agora, com 49 anos, é explicar assim quanta negação já passamos. Cê fica todo bom, fez perder minha razão. Preto. Eu tenho uma lembrança. Bom, todas as peças, todas as roupas que eu faço para o teatro, para mim sempre foram muito marcantes. Porque eu sempre entrei no espetáculo, vamos dizer assim, né? O Paulo sempre conseguiu me trazer para o espetáculo para que eu pudesse saber o que eu estava fazendo. Então isso para mim foi sempre muito importante, porque eu sabia a alma do personagem, quem era o personagem, né? Para mim colocar, para personalizar as roupas. Isso sempre para mim foi muito importante e sempre deu certo, né? Eu acredito que o Paulo Evandro sempre ficou satisfeito com o meu trabalho, porque eu sempre fui apaixonada pelo que eu faço. Foi uma profissão que eu fui muito mais pelo sentimento do que pelo valor, né? E continua sendo assim. E isso, todos os espetáculos que o Paulo faz, que eu faço a roupa dos personagens, isso para mim é sempre muito importante. Quem é, né? É a identidade do personagem. E isso é o que conta para que as coisas deem certo. Porque a roupa, né? Porque dê certo. Tá ligado? Tá. Então. Tu quer fazer o negócio do teatro do Paulo Evandro, né? 95, 94, por aí 93. Ele era novo. E começou, eu tava trabalhando, um dia cheguei em casa, eu não aguentava mais ver ele em teatro, falando de teatro, digo, isso aí não vai te levar a nada.
teatro não tem futuro para ninguém, não dá futuro para ninguém. Ele disse, tu vou lhe provar que vai dar. Aí foi passando o tempo, ele foi levando, aprendendo a respeitar mais também minha opinião, né? Também que ele tinha que respeitar, e ficava bravo. Eu comecei a respeitar a opinião dele, aí que tá a diferença também que ele estava fazendo. Aí foi, com o tempo, ele conseguiu me provar que não tinha, que o sonho dele era o teatro. Era um sonho que ele tinha de fazer teatro. Foi levando e conseguiu. Graças a Deus, hoje está com tudo. Um festival montado em Rosário, o maior festival do estado, com força de vontade dele, contra a minha vontade, mas depois ele conseguiu me convencer que valia a pena. E hoje, pelo que eu sei, ele respira teatro, ele faz impressionante. Ele adora, né? Ele gosta do teatro dia e noite. Eu chego lá de manhã, de tarde, de noite lá na casa, ele está sempre com um negócio de teatro, fazendo teatro. Então, é uma coisa muito boa que ele fez, porque levantou o Rosário. Ele se interessa por coisa, carnaval mesmo que ele falou agora. Carnaval, uma vez convidei ele a fazer isso, vamos fazer uma escola de samba, fizemos uma escola de samba, fomos campeão 3 vezes em Rosário. Hoje em dia, infelizmente, terminou, mas vamos voltar, né? Se Deus quiser. Se quiser saber mais alguma coisa, é isso aí mesmo, o teatro dele. Eu adoro agora o teatro, ver ele trabalhando, ver a personalidade dele e ver ele fazendo o Rosário crescer também com festival de teatro. Tenho mais orgulho dele hoje em dia, do que ele faz, a perseverança que ele tem de fazer as coisas, e vai e faz. Quando ele mete para fazer, ele faz. Não tem problema, incomoda, mas faz. Ele tem um problema dele que não é fácil, né? A personalidade dele com a minha, às vezes, muitas vezes eu batia. Mas hoje em dia nós acertamos. Eu entrei aqui e eu gostei muito das pinturas, das peças, gostei muito, uma experiência que eu nunca tinha vivido. Ajudo a arrumar as cadeiras, ajudo a varrer, passar pano. O Paulão comendo a pizza desse tamanho, a minha craco. O Paulão pra mim, ele tem alegria, ele tem motivação, ele tem cultura. Pra mim o Paulão é tudo. O Rosário ensina um lugar, tem muitas coisas legais, peças, teatro legais, pessoas legais. É que eu não sei isso, porque eu já tô no teatro. Toda semana que eles vêm pro teatro, eu já tô no teatro. Não tem como eu saber. Tu gosta de tudo isso? Gosto. Vindo do Paulo, eu tô preparada para qualquer coisa, né? Então foi uma capa do Doutor Estranho que ele queria que eu fizesse. Eu fiz a capa. E ele tinha feito um evento e iria ir com a capa. O evento eu acho que começava às 8, 9 horas, não sei. Mas ele sempre teve o mau hábito, vou dizer assim, de me trazer um trabalho com muito curto espaço de tempo para fazer. E essas coisas são muito trabalhadas, elas são demoradas, elas são realmente exigentes do jeito que ele é. Eu também procuro dar o meu melhor, né? Então, assim, demora para ficar pronto. Chegou no dia do evento, a capa não estava pronta, ainda faltavam os detalhes. Eu acho que pelas 9 horas da noite o Paulo foi lá para minha casa, ficar na minha volta e eu na máquina, terminando a capa. E ele pedindo os detalhes e eu dando tudo que eu podia de mim, e ele ali na minha volta, e eu já estava nervosa, e eu sei que eu terminei a capa, era 2 horas da madrugada. Ficou linda e maravilhosa. Mas eu só queria ser alguém que pudesse ficar, né, voar assim, ficar ali observando da reação que as pessoas tiveram no evento, dele chegar às 2 horas da manhã, quase no final da festa, mas deslumbrante por causa daquela capa, né? Então eu acho que decepcionado com ele ninguém ficou, porque se estava todo mundo indignado, eu acho que no momento que ele chegou, ele deve ter causado, né? Foi quase uma cena de teatro, né? Eu imagino que tenha sido. Muito legal. E agora, recentemente, eu fiz uma roupa para ele, que nós não apresentamos ainda essa roupa, ele ainda não usou, mas eu tenho certeza que a roupa que a gente fez, que ainda está, a gente está acertando ainda alguns detalhes, vai ser uma surpresa, porque é uma peça que ele vai apresentar, é um musical que ele vai apresentar, e essa
eu olho para essa roupa e fico pensando, eu fui capaz de fazer isso. Então a gente, é uma coisa assim, ó, trabalhando no teatro, com a confecção das roupas do teatro, trabalhando com o Paulo Evandro, ele consegue tirar o melhor da gente. Ele consegue fazer com que a gente reconheça que a gente é capaz, né? Ele desafia, né? E eu, como não gosto de perder desafios, né, eu enfrento e eu consigo. Eu acho que até agora eu consegui fazer com que ele ficasse satisfeito com o meu trabalho. E isso é muito gratificante. É o que mais importa, né? Não é o dinheiro que a gente cobra, não é o valor que a gente cobra, nem o dinheiro que a gente recebe. E tem uma que eu deixei para o final. Teve uma época que eu estava bem triste, que eu tinha sérios problemas financeiros e problemas com a minha família. Eu estava bem para baixo, assim, bem triste. E eu tinha feito um trabalho grande para o teatro, para o Paulo Evandro. E eu tinha dado um valor X lá para ele, cobrando pelo meu trabalho. E ele tinha me pedido para guardar uns dias, né, para ele conseguir me pagar. Aí um dia eu estava bem aborrecida em casa, estava trabalhando, mas eu estava bem para baixo mesmo. Aí ele chegou, e discreto, como ele sempre foi, né? No início, assim, ele chega bem discreto, e ele disse assim, Vilma, senta. Aí eu saí da máquina e sentei assim, e ele abriu uma maletinha, e ele disse assim, fecha os olhos. E ele me jogou assim, jogou uma coisa grande assim, sabe? E eu me assustei assim, mas veio direto no meu rosto, assim, sabe? Quando eu abri os olhos, que eu me assustei, que abri os olhos, tava aquele monte de dinheiro assim no chão. Ele jogou um maço de dinheiro na minha cara. Sabe? Isso assim, ó, toda aquela, eu acho que foi pelo susto, assim, aquela coisa ruim que eu estava sentindo, aquilo, né, desapareceu totalmente, porque foi uma coisa tão inesperada, que hoje eu não espero nada normal do Paulo, né, nada normal, porque foi uma coisa tão forte para mim, porque ele sabia que eu não estava bem, né? E eu não sei se ele imaginava o resultado que aquilo ia ter, porque ele fez uma brincadeira, para ele foi uma brincadeira, né? Que ele pegou aquele dinheiro e jogou dinheiro na minha cara, gente, né? Então, assim, a gente espera que qualquer pessoa jogue qualquer coisa na cara da gente, menos dinheiro. Né? E o Paulo consegue fazer isso, ele conseguiu fazer isso, ele fez isso comigo, sabe? Então, assim, ó, o Paulo, na minha vida, não sei explicar exatamente com palavras, mas ele é um ser humano maravilhoso. Eu não sei se ele é assim com todo mundo, mas eu e o Paulo, nós temos uma coisa que eu não sei se é de outras vidas, eu não sei se eu acredito que a gente, aqui nessa vida, a gente conheça lugares e conheça a pessoa antes dessa vida, né? E eu acredito que eu e o Paulo vivemos juntos em algum lugar, de alguma maneira. A gente já se conhecia de algum momento, que eu não sei explicar exatamente, eu não sei como, mas essa conexão de espírito que a gente tem não é dessa vida.
Ele é um irmão, ele é um amigo, ele é... Não sei. É muito, muito especial. Muito, muito especial. Pela estrada se vem, uma coisa não é normal. Quando se tem num destino, um festival, no palco se vê tragédia, comédia, drama. Cada gesto teu representa a alma humana. Porque eu dizer, eu passei pela negação, pobre coitado do Paulo. Mas se juntou várias pessoas nesse palco e na nossa de arte, porque a gente não ficou trabalhando só com teatro. A gente fez curta-metragem, longa-metragem, fez músicas, fez cinema, fez TV, foto, eventos. A gente começou a fazer carnaval. E aí esses dança a nível internacional, a gente levou Rosário do Sul. Então, eu não vou dizer, pobre de mim. Não, pobre de nós e rico de nós, que superamos e ainda estamos superando as dificuldades negacionistas ainda de pessoas ou comunidade que acreditam que o que a gente faz em todos esses nichos é bobagem. E não é. E ainda tem muito do superar. Ainda falta muitas superações. É uma coisa interessante que tem que ser dito, né? O teatro, ele proporciona a equidade, né? Não é só a questão da igualdade, né? A igualdade é o tornar-se igual, mas a equidade é dar a mesma oportunidade, apesar das diferenças entre cada um, né? Se eu preciso levantar 2 metros, eu tenho 1,80 m, eu preciso de um quadradinho de 20 centímetros. Só que o meu quadradinho de 20 centímetros não vai ajudar quem tem 1,70 m. Então, no teatro a gente consegue fazer com que a equidade aconteça, porque o Paulo, enquanto diretor, no grupo Teatro Arte e Vida e do próprio Festival Rosário de Cena, ele consegue extrair de nós, como a gente comentava numa conversa anterior, o que há de melhor em nós cenicamente, né? Ele contribui com o nosso crescimento profissional, tornando a gente apto, né, para desenvolver um trabalho. Eu, enquanto ator, participei de vários espetáculos, fui premiado e reconhecido, coisa que eu nunca esperava, porque na verdade, quando você vai fazer, tu vai fazer porque gosta, para ajudar o grupo, por estar junto. E é bom, né? E é bom. É bom, né? E o que acontece? E aí, quando tu consegue ser avaliado por pessoas que, como eu disse a Jane em uma outra conversa, estudaram para isso, se especializaram nisso, entendem a parte técnica, significa que além do teu conhecimento da equidade que foi ter proporcionado enquanto ser humano, de crescimento, a parte técnica. Porque o Paulo tira isso da gente. Porque jamais imaginei que eu ia atuar. Imagina aí, eu ainda dava risada, eu debochava dele, capaz. Eu lembro da Jenny vir pra acompanhar o filho, né? Veio acompanhar o filho. E a gente só puxou. E ela vai puxar do Jenny, quem sabe tu tenta. Não, capaz, eu não consigo. Fez testes, vários testes, e a gente foi se ajudando. E a gente fez um espetáculo junto, foi o Rosa Corujinha Soberana. Maravilhoso espetáculo, que é uma coisa que eu sou apaixonado até hoje. E é gostoso, né? É muito gostoso. E eu sempre fui também, como seja, eu sou muito infantil. Acho que na minha vida toda eu fiz só um espetáculo adulto, acho. Demais era só infantil, porque qual foi? O Ed Morte. O Ed Morte, que tu era bibi. Exatamente. Como é que é? Traficante, chefe de gangue. Traficante, chefe de gangue. É aquela, como é que é, contrabandista humano, como é que é, não, contrabandista humano, como é que é o nome? Tu contrabandeava lápis de Disneylandia, usando crianças. Cruel. Só que dentro do lápis tinha tóxico. Coisinhas importantes. E eu me lembro de uma imagem tua, assim, ó, lá em Santo Ângelo, quando a gente teve o acidente do Vitor no palco, antes, né? Sim. E aí a gente pegou e apresentou os Saltimbancos. A casa, acho que tinha para mais de 500 pessoas assistindo. E a gente tentou fazer o trabalho da melhor forma que pôde. E no final, aquele povo do teatro, as crianças invadiram o palco, mais de 100 pessoas dançando no palco com a cena final. E eu me lembro de ti dançando com eles chorando, né? Eu consegui fazer e as lágrimas correndo. Porque tu, mãe, preocupada com o filho que tava quebrado lá no camarim, no hospital. Tava no hospital, a gente levou correndo pro hospital. E ainda tudo maquiado no hospital. E depois a gente se apresentou lá. Por quê? Porque a gente tem amor ao que faz. Eu me lembro muito bem quando eu fui muito negado de participar de trabalhos de centros culturais que tinha aqui na cidade, por preconceitos que estavam na cabeça deles, eu não sei qual era.
E aí a gente depois vai aprendendo e a gente busca crescer. Foi quando a gente fez o Arte Vida, fez o Rosário em Cena. E eu me lembro de algumas situações... Não continuar espaços. De pessoas... Porque eu também queria esse espaço. Exato. Do mesmo jeito, eu também quero esse espaço. Até hoje eu quero esse espaço. Até hoje eu quero passar na rua e não ser apontado de forma homofóbica pelas pessoas. E a gente ainda continua sendo. Até hoje eu quero provar que a pessoa que mora na vila, ela evolui, ela estuda, ela faz faculdade, ela cresce. Somos prova disso. A gente é prova disso, a gente é prova viva disso. Prova viva disso. É por isso que eu acredito que a gente tem tanta afinidade, porque a gente assume o nosso gênero, a gente assume a nossa origem social, a gente assume o nosso... Vocês são pioneiros. Como dizia o Mauro Soares, diz até hoje, assumimos o nosso physique de rôle, e é a nossa forma específica, né? Então, tudo isso que a gente traz, essa conversa, ela podia ser muito emocionante. Vamos chorar um pouquinho que vai dar ibope, mas eu acredito que a gente precisa mesmo falar com as pessoas. Mas eu quero fazer uma pergunta. Para dizer que a gente continua lutando e a gente vai continuar lutando e a gente vai continuar buscando a igualdade, buscando a oportunidade. A equidade. A equidade, essa é a palavra. Essa é a palavra. Que as pessoas entendam que acolhimento não é só dizer da boca para fora. Com certeza, é acolher realmente. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Ai, meu Deus, o que seria Rosário do Sul sem o Arte Vida e sem o Rosário em Cena? Essa pergunta tu me judia, porque eu te daria duas respostas. Mas pode dar? Eu acho que ela continuaria sendo a mesma coisa. A minha opinião. Porque ninguém é insubstituível. Eu aprendi isso, bem aprendido. Porque ninguém é insubstituível nas amizades, ninguém é insubstituível nas irmandades, ninguém é insubstituível no trabalho. Então a gente precisa se tornar insubstituível. Poucas pessoas sabem, assim, mas a minha família veio de um teatro, Circo de Lona, né, e a minha grande parte da minha infância foi ali. Eu tenho memórias lindas, assim, algumas bem engraçadas dessa infância, assim, desse período, e a arte sempre esteve muito presente na minha família. E em 2019, então, dentro da faculdade, o Paulo começou a trocar comigo, isso, né, que a gente está estudando, enfim, na parte da literatura. E eu tô colocando em prática em um trabalho lá no teatro, quem sabe tu vai um dia lá para te olhar. E aí eu acabei vindo. E aí a gente pegou a pandemia e a gente não podia se encontrar aqui no teatro, daí a gente ia às vezes fazer leitura e eu ver as gurias em cena e tal, e trocar alguma coisa lá na casa dele, porque a gente não podia se encontrar, não podia... Era um período bem difícil, assim. E aí ele começou. E aí eu comecei a ajudar ele ali na parte da assessorar ele, e às vezes dava um ponto para as gurias, e aí eu comecei a gostar daquilo, comecei a ler o texto, comecei a achar a história interessante. E sempre gostei, assim, né, dessa parte, contação da história, sempre esteve presente na minha vida por ser professora, né, sempre gostei de estudar e entender um pouco mais sobre isso. E aí acabei vindo pro teatro em 2019, eu acabei vindo, mas sempre vinha ao teatro, né, assistir as peças, tenho várias lembranças legais, assim, acho que é isso. Me conta uma lembrança que tu tem do Arte Vida, do Rosário em Cena, da história. Tem uma história bem engraçada, assim, que faz mais ou menos uns 14 anos, né, e aí eu tenho um sobrinho, que hoje em dia o Guilherme já tem 15 anos, e ele era apaixonado pelo Mágico de Oz. E aí eu peguei a programação do Rosário em Cena, porque eu sempre acompanhava e vinha assistir as peças, e para minha grata surpresa tinha duas companhias que traziam o Mágico de Oz. E numa delas a minha irmã trouxe ele, que era a história da vida dele, assim, ele amava, ele tinha 3 anos. E aí ele veio e um dos personagens, que era o Totó, era um ator que fazia. Ele amou, né? Amou a história. E aí chegando perto do final do festival, a outra companhia veio apresentar também o Mágico de Oz. Eu falei, vou levar ele para assistir o Mágico de Oz também. Só que para minha surpresa e pra dele também, a gente chega aqui, o Totó era um ursinho de pelúcia, não era um ator. E aí aconteceram muitas coisas engraçadas ao decorrer daquele espetáculo,
porque ele atrapalhou muito, ele desafiou, na verdade, muitos atores em cena, e hoje eu, né, como atriz, eu me coloco no lugar e penso assim, meu Deus, foi bem difícil para eles, assim, passar por aquilo. Começando que a primeira cena, quando entra o Totó, tava todo mundo, né, em silêncio, e ele, ai, não acredito, o Totó não se mexe, não fala. E aí todo mundo começou a rir, aí a atriz, né, teve que esperar, teve que dar aquela pausa ali para todo mundo parar de rir, porque a cena nem era, né, o momento de rir, e aí já deu uma atrapalhadinha ali. E aí depois tinha um ator também, eu não lembro a companhia, assim, uma pena, que era maravilhoso, que era o que fazia a bruxa ali, a bruxa Mali da história. E ele tinha uns bailarinos, assim, que entravam juntos com ele, que faziam menções como se fossem umas cobras. Fantástica, assim, tudo muito bonito, a montagem do trabalho, os atores, figurino, tudo muito fantástico. E ele novamente atrapalha de novo, era uma cena de muita tensão, e todo mundo em silêncio, preparava luz, assim, era toda uma ambientação quando a bruxa ia aparecer. E na primeira aparição dela, ele colou na cadeira, tá tranquilo, né, ele vai bem. Na segunda, quando preparou luz, que trocou, que ele viu que era numa cena de muita tensão, ele levantou da cadeira e disse, eu nem tô gostando dessa bruxa, eu quero ir embora pra minha casa. E aí, novamente, toda a plateia riu, né, atrapalhou o ator de novo, e aí o ator deu uma respirada, assim, esperou aquela pausa para seguir o texto. Então essa é uma lembrança bem engraçada e que eu gosto muito de contar, assim, do quanto a gente já vinha no teatro, do quanto era importante para nós e assim ressaltar que também essas vivências para eles, para os meus sobrinhos e para minha família, que sempre teve no meio, assim, de certa forma, sempre foi uma grande admiradora dessa arte. Para nós sempre marcou muito. O que é o Rosário em Cena? O Rosário em... não tem como eu desvincular o Rosário em Cena da figura do Paulo. Para mim é impossível, porque quem faz, né, o Rosário em Cena girar, quem fez o Rosário em Cena nascer, foi das mãos do Paulo e ainda é das mãos do Paulo. Tem muita gente envolvida atrás, muita gente que faz acontecer, vários apoiadores de anos já, mas que todos são, vamos dizer assim, conquistados e mantidos, né, por amizade, por parceria, por muitos anos através da pessoa do Paulo. Assim como eu vim para o teatro através dele, eu acredito que não exista Rosário em Cena sem o Paulo. E acredito assim que o que eu diria para o mundo, que nós somos uma cidade pequena, que realmente as coisas não são fáceis quando se envolve cultura, né? Que graças a Deus muitas portas têm se abrido, né, pra gente, e somos gratos, né? Quanto grupo, quanto organização também do Rosário em Cena. Mas dizer assim que eu fico muito feliz, né, dessa economia girar na nossa cidade, das coisas acontecerem como acontecem. Dizer que eu acho muito bonito isso no Paulo também, de sempre incentivar e dar valor para os artistas locais, para as pessoas que trabalham aqui na nossa cidade, sabe? Ele fala de uma maneira muito clara, assim, muito simples, mas que eu acho muito bonito. Não, tem uma pessoa lá que faz esse trabalho fantasticamente, mas não, o dinheiro vai ficar aqui em Rosário. E isso eu acho fantástico, sabe? Porque a gente tem muita gente boa e é isso, sabe? Fazer essa economia criativa girar e também trazer pessoas de fora. E eu acho que se eu tivesse uma coisa para dizer, assim, eu gostaria que todo rosariense enxergasse a grandiosidade que é esse festival, sabe? O quanto faz essa economia girar, o quanto ajuda as pessoas, os artistas locais, eu acho que isso. Então, uma peça que eu lembro, que não é uma peça, foi uma leitura dramática, né? Suportável-se do Coração, que foi encenada pelo Paulo, pelo Selomar Marques, aqui no palco do teatro, né? Que são crônicas que foram escritas pelo Dunga, finado Dunga, e pelo Paulo Evandro. Foi bem bacana, por bastante tensão nas conversas, entendeu? Várias conversas interessantes, foi bem bacana.
Essa é uma das peças que, como diz o Paulo, não é uma peça, foi uma leitura, mas foi que eu acompanhei direto. Muitas peças a gente olha um pouquinho e não olha e fica mais envolvido na técnica, entendeu? Como eu sou da parte da técnica, então eu não presto muita atenção. Mas essa, como já estava tudo pronto, eu acabei sentando nas cadeiras e ficando no espectador. No primeiro Rosário em Si, que o Paulo ainda não tinha, eu tinha feito nenhuma atividade particular, assim, diretamente ligado à arte e vida, nós tínhamos um grupo de teatro de amigos que participou do primeiro Festival Rosário em Cena. E aí o Marcos Paulo era o tesoureiro na época, e nós tínhamos feito várias rifas e promoções e arrecadações, e eu trouxe, sem mentira nenhuma, toda a inscrição do Festival de Teatro em moedas. Eu fiz o Marcos Paulo gentilmente contar cada uma delas para conferir na minha frente, ele queria me matar, mas eu fiz o Marcos Paulo contar, e depois o Marcos Paulo, para contrariar, chamou o Paulo Evandro para ajudar a contar as benditas moedas. Era um saco desse tamanho de moeda, com todos os valores, diversos valores. A gente conseguiu arrecadar de doação da família, do cofrinho, do Buda, de todo mundo. Surgiram várias moedas, e essas moedas foram que nós fizemos a primeira inscrição do primeiro Festival Rosário em Cena, que era o único grupo da cidade que participou em nome do município da primeira edição do Festival Rosário em Cena, participando de outras cidades também, concorrendo com outras cidades. Foi muito engraçado. O Marcos Paulo conta até hoje essa história das moedas, porque marcou a vida dele, que ele nunca tinha guardado tanta moeda na vida dele. Bom, eu já conhecia o Arte Vida porque da escola a gente já participava, a gente já vinha ver, não é, o Rosário em Cena, e aí com o tempo meu filho se interessou pelo Arte Vida, e aí ele veio participar aqui. O Paulo e eu e outra colega fundamos na escola uma aula de danças, mas na verdade ele era o coreógrafo, e a gente fez o primeiro trabalho, que era Brasil de Tudo Um Pouco, que era onde nós fizemos, ele fez várias coreografias dentro de toda a história do Brasil, começando com músicas de tango até músicas de samba. E aí o meu filho se interessou mais ainda pelo teatro, e ele começou a participar do teatro. E aí eu, como mãe, vim de atrás. E aí acabei participando e fazendo até algumas peças junto com o Paulo Evandro. Eu acho que as peças do Paulo Evandro e de toda a equipe dele são maravilhosas. São peças assim, ó, de primeira qualidade. É uma coisa que tu nem imagina quando tu entra que vai ser tão forte, tão esplendorosa e tão marcante. Várias mesmo. Eu acho que assim, ó... na verdade, eu lembro que eu fiz a do Urubu, que era... Eu não me lembro, não sou de lembrar o nome da peça. Hã? Rosa, é a Rosa Corujinha Solteirona. Mas desgrava aí, porque é uma coisa que eu esqueci aqui, aquela que me marcou muito, que o Vitor fez, que eu não participei. Me esqueci o nome. Não, essa eu participei. Aquela que ela tirava um tijolaço na cara. Não, era infantil, eu só gosto assim. Maria Minhoca. Me conta um pouco mais sobre a Maria Minhoca. Maria Minhoca, inclusive, ela foi destaque no nosso município. Eu achei assim, ó, eu não participei da Maria Minhoca. Eu ainda estava de coadjuvante ali, olhando, assistindo e achando tudo maravilhoso. A Maria Minhoca que fez assim, eu me apaixonar mais ainda, porque eu achei o máximo assim, eles, como é que eu vou dizer, eles se transformarem ali e fazerem coisas que tu nunca imaginava. Imagina tu pegar um tijolo e atirar, né? Então eram umas coisas assim, eu achava aquilo muito sensacional. Ai, tem tantas, mas o que mais me marca é logo no início do Rosário em Cena, que o Paulo batalha desde o primeiro dia que ele montou, que ele pensou assim, ó, vou trazer esse festival para Rosário. Quando ele viu Leita aqui, que ele foi no primeiro festival lá, que ele veio de lá e disse, eu vou montar na minha cidade isso aqui. E esse festival, não sei o que, e foi muito difícil, porque
quase ninguém acreditava. Inclusive eu achava assim, ó, não vai dar certo, ele vai ficar mais frustrado e coisa então. Mas como ele nunca desiste de nada, tudo que ele faz, ele se entrega de corpo e alma. Tá? Ele se entrega em tudo que faz, Tá? Então essa lembrança assim que eu tenho. E depois, graças a Deus, o Rosário em Cena foi crescendo, 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 e hoje está aí, ó, que em tudo que é canto que tu vai, tu sabe que existe, assim, ó, é na Argentina, é no Uruguai, tem como vem gente daqui, festival até da Bolívia já veio, coisa e tal. Quer dizer que o festival hoje, que foi criado pelo Paulo Evandro, acho que ele está bem solidado, assim, bem enraizado em tudo que é lugar que todo mundo conhece. Os conhecidos que eu tive e que eu tenho, das pessoas que às vezes ficam lá em casa, tipo o Hernan, que vem da Argentina para cá, e ele fica na minha casa, ele fica todo o tempo do festival lá. Da Sandra, que fica na minha casa de vez em quando, né? O Ayrton, esse pessoal que vem do festival, mas a Andrea também, que é da Argentina, que acho que ela vem... não lembro desde qual outra, mas ela apresentou num festival uma peça que ficou marcada muito, Abanico de Solteira. É uma peça maravilhosa. Então essas pessoas assim que passam, se eu vou dizer mais nomes assim, eu não vou ter cabeça para lembrar de tudo. É a que eu te falei da peça da Andrea, Abanico de Solteiro. Eu não vi toda a peça porque eu faço a portaria, né? Então é aquela história. Eu quase não saio da portaria, mas essa peça é muito bonita, muito bonita mesmo. E uma que o Hernan trouxe também, que a Cinderela, ele chama Cenicienta, é uma peça infantil maravilhosa. Esse teatro aqui, naquela época a gente colocou, simplesmente não tinha lugar para pôr mais criança aqui, todo mundo queria vir ver a peça. Então aquela peça assim, maravilhosa. Até hoje a minha filha que veio ver, ela disse, mãe, melhor peça que eu já vi. Então, essas assim, acho essas duas peças. E depois a peça que o Paulo Evandro fez, a última agora infantil, que é a Cinderela Preta, eu amei aquela peça. Aí deu para ver, não era festival, então eu conseguia ver a peça. Eu sentei para ver, então... Mas festival assim, é muito raro eu sentar e olhar uma peça. Eu tive uma ideia, e eu quero ver se eu consigo projetar, como eu vou te dizer, concretizar essa ideia, sair da ideia, sair do sonho, sair do papel, que eu quero montar um centro cultural na cidade. Tomara que me dê saúde e tempo, que eu corra atrás num terreno. Eu já fiz esse pedido, e é esse sonho que eu tenho para o Arte e Vida, para o Rosário em Cena, para a cidade, porque tu vai fazer um centro cultural, não é para mim, para ti, é para a cidade. É isso, é o meu maior sonho para o Arte e Vida e para Rosário em Cena e para a cidade também. E aí, na primeira edição do Arte e Vida, ele me convidou, né, para participar do Aruanda, a criação de um mundo, que foi para mim ainda é hoje um verdadeiro espetáculo de memória. Continua madura,
uma amizade sincera. Fiquei 20 anos fora de Rosário e quando a gente se encontra é como se ontem a gente tivesse falado ou há minutos atrás. É uma amizade concreta. Bom, em primeiro lugar que para mim o Paulo Evandro descreve bem o nome do grupo. Ele é arte e ele é vida, né? Então para mim o Paulo Evandro é inspiração, é movimento, é cultura. E eu queria dizer para todos os novos integrantes e os integrantes de agora, e que eu vou voltar a participar, que tenham o coração na mão, que levem a expressão, que subam no palco sabendo que tu tá fazendo a expressão de outra pessoa. Então, assim, façam com o coração, façam com amor, porque isso é o teatro. O teatro é amor, o teatro é vida, o teatro é arte. E é a partir dessa dedicação no palco que tu conseguirá transmitir para quem tá te assistindo toda a emoção. Paulo Evandro, Arte, Vida e Rosário em Cena. Para mim são três coisas culturais, três produtos culturais que se confundem e caminham numa mesma direção. Paulo Evandro é um artista que eu conheço e que já trabalha há mais de 35 anos, né, no Teatro Gaúcho, e ele funda o Arte Vida. Com isso traz pessoas da comunidade, né, cultural e que também não pensavam em trabalhar na cultura de Rosário em Cena para trabalhar com teatro. E depois, né, começa a ter em Rosário do Sul o Rosário em Cena, também idealizado por Paulo Evandro, pela Associação Cultural, e que, né, vai trazer Rosário para a cena teatral gaúcha. Eu gostaria de fazer uma comparação com um trem. Um movimento teatral de uma cidade é como um trem. Ele tem maquinista, ele tem uma locomotiva e ele tem vários vagões. E eu diria que o Paulo Evandro, ele não é apenas um maquinista. Ele é realmente uma locomotiva. E todas as pessoas que estão ali junto a ele e que para as quais ele existe são os vagões. E é claro que isso é muito importante. Isso é que faz com que o teatro e a vida cultural de uma cidade se mantenha ativa. Feliz da cidade que tenha o seu Paulo Evandro. E que tenha também todas as parcerias, todo esse grupo que é junto, porque eles são absolutamente uma equipe, né? E ele tem a sua maior co-maquinista, ou diria que ele é a locomotiva e ela é a maquinista, a Dona Negra. E, claro, todas as pessoas, porque é encantador o trabalho desenvolvido aí em Rosário do Sul, porque realmente é fundamental ter uma equipe. E Rosário tem uma equipe que é capitaneada pelo Paulo Evandro. Parabéns, longa vida a esse pessoal que mantém a chama acesa do teatro. Já faz muito tempo que o Mano faz teatro, né? São 30 anos, então quando ele começou eu era criança. E eu tenho muitas memórias do Arte Vida, do Rosário em Cena, dele fazendo teatro. E eu lembro quando eles foram para Itaqui, ganharam um festival, ele veio cheio de troféu de lá, os troféus enormes de mármore, muito lindos, e a peça que eles faziam era maravilhosa, era Aruanda. Eu lembro muito dos figurinos que ele fez, ele desenhou aqueles figurinos, passou um bom tempo desenhando, ele fez os croquis daqueles figurinos, ele idealizou tudo, e quando ficou pronto, ficou tão lindo, era tudo em cetim. Era um luxo, aquilo era lindo demais, assim. E foi muito emocionante ver, assim, eles chegarem cheios de troféu, cheios de histórias. Eles voltaram com muitas histórias para contar de lá, foi muito legal, assim. Foi muito bonito de ver aquilo tudo. Eu lembro, eu adoro o Dragão Verde, eu adorei o Dragão Verde que ele fez. E eu adorei a Lola Lolita, que são os personagens que ele interpretou e que eu amei. Que eu mais amei, foi os que eu fiquei mais na memória, assim, mais lúdicos, mais legais que eu achei.
do Rosário em Cena, sobre alguns espetáculos. Vários me marcaram muito, porque a cidade não tinha nenhuma ação cultural, assim, não tinha teatro, não tinha... Rosário não tem um cinema, já teve. Então, quando a gente é jovem, o que a gente vai fazer numa sexta-noite, o que a gente vai fazer num sábado à noite? Não tinha opções. E aí, na época do festival de teatro, aí tu tinha uma opção de fazer alguma coisa à noite. Então, era muito legal de tu ver. Era no inverno, uma época, foi bem frio, assim, era muito bom. Você se arrumar, você ia ao teatro, assistir aquelas peças. Uma época foi no Cacheral e foi muito bonito. Teve um que me marcou bastante, que era As Criadas, se eu não me engano, esse era o título. Eu não lembro muito do título, mas eu lembro muito da peça. Era uma coisa que você nunca tinha visto na cidade e todo mundo ficou muito extasiado, assim, de como era diferente. E eu nunca vi nada tão mágico e tão bonito como foi o do Hernan, que eu não lembro, é Mágica Cenicienta, alguma coisa assim o nome, mas é a Cinderela que eles fizeram. E eu nunca vi nada tão bonito como foi lá no teatro. Eu tava bem em cima, porque já tava todos os lugares ocupados, com as escolas, então eu fiquei bem lá em cima, então eu pude ver. Foi muito emocionante ver todas as transformações que teve, figurino, luzes, tudo lindo. E o que mais me emocionou foi as crianças verem aquilo, porque o espetáculo era tão lindo, tão emocionante, era alguma coisa, eu não sei explicar um nível assim, como eu vou explicar a beleza que era. Pra mim, que nunca tinha visto aquilo, pra mim era um espetáculo, um estilo da Disney, assim, de um filme da Disney, de tão bonito que era, de tão encantador que era aquilo. E as crianças, eu acho que tiveram também a mesma impressão que eu tive, porque era o encantamento delas vendo aquilo, eram os gritinhos, era a carinha de fantasia, assim, e foi muito bonito. E eu fiquei muito orgulhosa, porque foi um ano que trouxe essa oportunidade para a cidade também. Então, daqueles pequenininhos ali, estava saindo já mais uma plateia, que agora essa plateia acompanha o Rosário em Cena já. Hoje estão todos grandes ali e continuam fazendo parte da plateia do Rosário em Cena. São 30 anos que ele vem se dedicando com muito afinco, com muita verdade em tudo que ele faz, dando a cara a tapa. Às vezes eu digo pra ele que ele faz porque não consegue parar quieto, mas às vezes eu já tinha vontade de dizer pra ele: para de fazer, só te incomoda, traz frustração às vezes pra ti isso, e às vezes traz quando as coisas acabam não saindo do jeito que ele imaginava em relação com amigos, apoiadores, alguma coisa que acontecia das pessoas não serem tão dedicadas e tão fiéis como deveriam ser. Acaba que ele ficava muito triste. E eu também ficava triste junto com ele. Então, muitas vezes a gente dizia... A gente não, eu... Por que tu está fazendo, né? E ele continua. Continua. E que bom que ele é persistente por continuar fazendo, porque se fosse outra pessoa não teria a mesma convicção, a mesma garra para fazer e não teria toda a sombridade que ele tem de fazer isso com todo desse jeito que ele faz, com tanto amor. Ele é o orgulho meu e da mãe, como eu sempre digo, ele é o nosso orgulho e ele nasceu para fazer teatro, fazer o festival, e é muito bonito tudo o que ele faz. Ele dá orgulho pra minha mãe, dá orgulho pra mim e agora dá orgulho pro sobrinho e afilhado dele, o Orlando. A trajetória do artivista está recheada de memórias que guardo com carinho. Espetáculos como Arena Canta Zumbi, Amor Angular, Maria Minhoca e entre outros que nem consigo contar. Cada um deles deixou uma marca, um aprendizado, um momento especial.
Paulo Evandro e Arte Vida se confundem em essência. São sinônimos de criatividades, de paixão pela cultura, de entrega total à arte. Se eu tivesse que escolher uma única palavra para definir quem é Paulo Evandro no teatro, com certeza seria inovador. A última fala de todas essas, eu me lembro muito bem, depois saí falando para todos vocês que estavam aqui no teatro, e eu sempre falo isso, que teve um menininho e uma menininha que vieram lá do interior, das escolas do interior, que podiam vir ao teatro, e o teatro estava tudo iluminado, sonorização, material para tudo que era lado. E as crianças entraram e disseram: nossa, a gente está entrando num palácio. Um palácio. E olha lá. E ficava assim com aquele olhão. Chama a gente de utópico, chama a gente de dizer que a gente está fazendo política banal, mas isso não é política banal, isso é política pública. No momento que uma criança sai de lá do interior, que é difícil a internet, é difícil a água, é difícil a luz, tudo é difícil, e aí ela consegue vir ao teatro para ver um espetáculo e ver aquele bando de luz se mexendo pra lá e pra cá. Essa criança, a primeira coisa que traz para ela, isso aqui é um castelo. A gente despertou nela fantasia, despertou nela sonho, e despertou lúdico, e quanta vontade de aprender. Essa criança não saiu daqui de querer fazer alguma coisa, né? Então, jamais vai esquecer, né? É um momento para eles. E nem nós a gente esquece. A gente não esquece. Esse episódio da bruxa mesmo eu não esqueci nunca, porque me marcou. Talvez, ou pelo trabalho que foi bem feito, da direção, da técnica, da atuação. Tu conseguiu passar. Eu consegui entender, elas conseguiram entender que aquilo que a bruxa representava era algo que eles não podiam cultivar na vida deles. Os pitocos que eu me refiro, né? Porque os outros entenderam e tudo mais. Mas no sentido assim, ó, do quão é transformador. E o que eu da galinha. Eu não podia. Eu tinha que disparando as crianças puxando as penas na minha roupa. Queriam levar pra ver se era de verdade, se era galinha de verdade. Mas alcançou elas, não alcançou? Sim, arrancando as penas. E teve um outro trabalho que a gente fez, que foi o último trabalho que o Antônio Carlos Brunel Dunga, que está caminhando no céu, junto com o Mauro, o Paulo Rezendes, o Michael, a Raíssa Montanher, Cira, todos eles estão caminhando lindamente no universo. Doidas, mas felizes. A gente fez o espetáculo O Médico Camponês, que foi uma adaptação do Médico à Força, né? Feito pela escritora Márcia Frederico, que ganhou o prêmio Coca-Cola de teatro no Brasil, e negociou os direitos autorais conosco aqui pro Rio Grande do Sul, Rosário do Sul, com Arte Vida. E fizemos um espetáculo onde o Dunga reorganizou o espetáculo pra gente falar sobre a Maria da Penha. E o espetáculo dizia que numa mulher não se bate nem com uma flor. Tem aquele ditado, né? Mulher só se bate com flor, não sei o quê. Nem com flor. Então, uma mulher não se bate nem com uma flor. E eu me lembro muito bem que nós estávamos apresentando uma escola aqui. Acho que eu não vou citar o nome da escola para não ficar deselegante, mas as crianças, elas vinham abraçar, era até o Mosquito que estava fazendo com a gente, o Lucas. Aí ele fazia a parte feminina, a gente fazia troca de personagens, né? E eu fazia sempre o lenhador, o malvado que era violento, mas depois aprendeu a duras penas que numa mulher não se bate nem com uma flor. E nisso, as crianças vinham em mim, as crianças de pré-escola, primeiro ano, segundo ano, elas então vinham me abraçar. Pelo menos não era igual a bruxa que se mandava. Eles entenderam que eu aprendi a lição. E tu mudou. Então eu mudei. E isso que é legal, né? Acreditar na alma humana que ela pode mudar. Isso é bom na criança. Coisa que a gente adulto demora. E aí, pra finalizar, isso que é o teatro. Elas vinham me abraçar e me diziam assim: tio, o meu pai faz igual o senhor na minha mãe. E não foi um nem dois. Vários. Foram vários. E não só em Rosário. Aí na cidade que a gente fez também. Aí a gente, infelizmente, pra te ver como o teatro é uma arma social. Na verdade, um escudo social. Que a gente precisa combater essas coisas ruins que acontecem para que crianças não cheguem aqui e digam essas coisas. Meu pai bate na minha mãe. E aí a gente tem uma cidade que tem um dos maiores índices de violência contra a mulher. E aí volta aquela conversa inicial.
do quanto o teatro ele é importante e o quanto que ele faz a gente desenvolver essa questão social. Então, tu me perguntou dos 17 aos 49 anos, é tudo isso que a gente conversou e muito mais, mas a gente carrega sentimentos bem fortes de espectadores que acabam te dando o feedback e nem todos são positivos, nem todos são positivos. E aí a gente tem que levantar a bandeira da arte, da cultura do teatro, para que ela entre na sociologia e as pessoas entendam que a mulher tem que ser respeitada, o negro tem que ser respeitado, o gay, LGBTQIA+, tem que ser respeitado, o pobre respeitado, o rico respeitado, todas as religiões respeitadas, como o Rosário em Cena diz, palco de todas as raças, de todas as cores, de toda a fé. Acredito que é isso. Obrigado por estar aqui. Obrigado por estar aqui. E a gente vai seguir trabalhando mais 30 anos de teatro. Um pouquinho mais. Muito bem. Uma noite tão bela. Ei, todos os peças que eu não sei, que eu teria que casar com a filha do meu filho. Vai dizer com a senhorita espanhola. Pero todavía me dando para los otros trabajos, la categoría no se va a decir la gente. Olha, vamos falar em espanhol. Não temos segredo barco, não temos isso. Uma noite tão bela, com rosas e velas, eu fui lá no Rio, cantando e rezando, fazer meus pedidos ao Oxum Pandá. Uma noite tão bela, com fitas e velas, eu vim pra cantar, clamando e rezando, fazer meus pedidos ao Oxum Pandá. Oh mãe Oxum, vem me ajudar. Oh mãe sereia, vem abençoar. E os meus pedidos, cantando e rezando, Yeye vai levar. Rezei, rezei, ah como eu rezei, chorando sobre a areia. Meu pranto oferecia ao Oxum Pandá, é a mãe sereia. Nossa Senhora, venha nos salvar. Oh mãe de Fátima, nos abençoar. E com seu manto, cubra-nos de paz. E com seu manto, cubra-nos de paz. Rezei, rezei, ah como eu rezei, chorando sobre a areia. Meu pranto oferecia ao Oxum Pandá, é a mãe sereia. Nossa Senhora, venha nos salvar. Oh mãe de Fátima, nos abençoar. E com seu manto, cubra-nos de paz. E com seu manto, cubra-nos de paz. Oh mãe Oxum, vem me ajudar. Oh mãe sereia, vem abençoar. E os meus pedidos, cantando e rezando, Yeye vai levar. Ora, Yeye, Oxum, a fim de levar. Salve, grande mãe das águas doces do rio. Ora, Yeye, Uma noite tão bela, com rosas e velas, eu fui lá no Rio, cantando e rezando, fazer meus pedidos ao Oxum Pandá. Uma noite tão bela, com fitas e velas, eu vim pra cantar, clamando e rezando, fazer meus pedidos ao Oxum Pandá.
nesses 30 anos de teatro, o que tu me conta? Olha, Lisiane, eu estou muito feliz de estar aqui conversando contigo, porque nessas falas todas que eu estava tendo com as gurias, o pessoal do teatro, eu sempre estava citando o teu nome como uma parte muito importante da trajetória dessa história de teatro que eu tenho no Teatro João Pessoa, em Rosário do Sul, no Rio Grande do Sul, e ação internacional que tivemos. Mas agora dizendo na tua frente aqui, independente se eu estou na câmera ou os internautas, dizendo na tua frente assim, ó, quanta coisa a gente fez junto e quanta coisa a gente aprendeu junto, quanta coisa a gente foi, voltou e continuou. Mas a vida nos colocou agora cada um num rumo, né? E Oxalá quis assim, eu sempre quero te desejar felicidade, né? E eu sei que a recíproca também é a mesma, mas o gosto do teatro, que tinha, que nos pica, segue. Mas eu tenho lembranças lindas, né? Desde daquela mulher que entrou aqui com aquele moletom preto, com as cruzes, né? E que depois foi aflorando e se transformando naquela rosa vermelha de Hiroshima, e que a gente dominou os palcos do Rio Grande do Sul, que fez tanta gente chorar quando estava fora, apresentando poesias, dramas, histórias lindas das pessoas que viam a Lisiane Porto correr no palco como uma donzela, como uma mulher guerreira. Isso me enche de orgulho, porque essa mulher guerreira se transformou numa mãe, numa empresária, numa professora, numa pedagoga, o que ela quis ser, o que ela deseja ser todos os dias, toda hora. Depois nós fizemos vários outros trabalhos juntos, falamos sobre Maria da Penha, fizemos as crianças cantarem, as professoras chorarem conosco, fizemos Tennessee Williams, da simplicidade, falamos sobre as coisas mais sérias que os relacionamentos a dois podem fazer acontecer. A gente falou sobre as tragédias de histórias de mulheres no Fantástico, em Dias Iguais. Outras direções alegres, adaptações de textos que fizemos com Minhoca, e não foi só uma vez, que se transformou num mágico, enganou o Mauro Soares. Então, assim, ó, falar do teatro dos meus 30 anos, eu não posso falar só em mim, mas eu posso falar em ti, sabe? E pra mim isso é uma gratidão, porque hoje, honestamente, eu me sinto um pouco só. E isso me dói um pouco, né? Porque quanta coisa a gente construiu junto, quanta coisa bonita a gente fez. E eu fico feliz por ti. Eu fico muito contente por tu estar galgando coisas maravilhosas e vai fazer teatro. E traz aqui pro Rosário Encena, porque tu ainda é da diretoria e chefe dessa organização do Rosário Encena, mesmo de longe, né? E essa história do teatro, ela tá viva, tá na nossa história, e isso ninguém vai tirar de nós. Tudo que a gente fez tá nos 30 anos de teatro que o Paulo Evandro carrega, mas ali, nesses 30 anos, tem uma baita parte que tem a Lisiane Porto. E eu só tenho que agradecer isso, porque é muito importante ter essa mulher empoderada, forte, do lado. Ali, ó, firme, e isso foi e é muito importante. Essas lembranças ficarão. E a competência dos trabalhos que nós fizemos em conjunto deixou marca no Rio Grande do Sul, pode ter certeza. Em todos os lugares que eu chego para a gente falar sobre os 30 anos do teatro, falar do Rosário Encena, falar do Arte Vida, as pessoas sempre vão lembrar das pessoas que estão e estiveram na Arte Vida. Mas quando falam Paulo Evandro, automaticamente também estão falando na Lisiane Porto, e isso é sempre citado. Isso para mim é motivo de orgulho. Eu tenho certeza que para ti isso também é motivo de orgulho, e para a Rosário do Sul também é motivo de orgulho. Quero te agradecer. Eu te agradeço pelos seus 30 anos no teatro, por tudo que tu fez e faz pelo Rosário, pela cultura. Que venham mais 30, mais 60, que está mais 90. Eu vou e que a gente faça cada vez mais coisas lindas pelo teatro no Brasil. A gente merece. Amém. Obrigado.
a mãe da favela, sou todas elas. Meu caminho é a tristeza, é a decepção. Mão branca, você não vai tirar minha revolução. Racismo, misoginia, homofobia, transfobia.